Fala, gente querida, professor Renato. Hoje eu quero falar sobre postura corporal. Esse é um tema extremamente importante porque não adianta nada você ser afinado, você ter uma boa técnica e você não conseguir manifestar o teu talento. E aí eu vou te dizer, sem essa questão da postura corporal, você não vai entregar um bom resultado enquanto cantor. Então, já cansei de ver pessoas que não cantam tão bem, que não são tão afinadas, mas elas conseguem emocionar por conta da sua postura no palco, da sua postura enquanto cantor. E já vi muita gente afinado que canta bem, não entregar nada. A pessoa chega e canta bonitinho, mas não emociona. Quando você pega os grandes cantores, os grandes intérpretes, Elis Regina, falando da MPB, pega aí do gospel, você pega um Thales Roberto, você pega uma Aline Barros, você vê que essa galera ela tem mais do que simplesmente cantar afinado. Essa galera ela consegue transmitir uma mensagem através do seu corpo, através da sua expressão. Então, isso é algo extremamente relevante quando se trata de comunicação. Porque hoje a gente já sabe que a comunicação não verbal ela tem um peso muito grande, maior inclusive do que as palavras. Então às vezes você tem aquela pessoa extremamente inteligente, mas que tem aquela fala monótona, não se movimenta, aquele cara, a voz no mesmo lugar. E você tem aquele outro cara que às vezes nem tem assim tanta cultura, mas a pessoa fala de forma eloquente, sabe? Ela se expressa, ela modula o tom, ela gesticula. Tem até um livro que eu li falando sobre o Adolf Hitler. E as pessoas, quando começaram a observar o Adolf Hitler nas suas primeiras aparições, falavam assim: poxa, esse cara, ele é louco. Porque ele gesticulava muito, gritava e tal. E essa forma eloquente do Adolf Hitler foi uma das formas que ele cativou muitas pessoas. Então, essa questão do corpo enquanto comunicação, ela é essencial. Então a gente precisa aprender a usar o corpo enquanto comunicação. O professor Albert da UCLA, ele fala que 7% da nossa comunicação ela está associada às palavras, e aí isso pega pouco, isso comunica pouco. A grande maioria da parte de comunicação ela vem do corpo, é corporal. Dizem que essa questão do corpo tem um peso e a entonação da voz também. Então, é você se expressar e você colocar a sua voz da maneira correta, ou seja, ter essa dinâmica vocal. Então, eu converso sempre com os meus alunos. Poxa, velho, vai cantar, postura. Não vai ficar olhando para baixo, Não vai ficar com os ombros caídos, parecendo a barrigona mole. Não, meu, postura, peito para frente, sorriso no rosto, confiante, claro, se a música permitir, Então você vai cantar Via Dolorosa, Você vai cantar sorrindo. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. É diferente. Então você bota toda a emoção, você gesticula, você abre os braços. Então, quando você alia a comunicação corporal com a questão da entonação da voz, você tem aí
um elemento poderosíssimo na tua comunicação. Aí você diz, não, Renato, mas o meu jeito é assim mesmo, mas eu falo assim mesmo. Não, isso a gente está falando aqui de técnica, né? É técnica. Então, quando você está estudando oratória, quando você está estudando comunicação, você observa que existem procedimentos para que você se comunique melhor, né? Um grande exemplo disso também são os políticos, né? Eu tenho um livro chamado A Arte da Argumentação. É um livro incrível, né? E no livro ele traz vários exemplos, principalmente com relação à questão de políticos. Então, se você está em um ambiente onde as pessoas não têm um grau de cultura tão elevado, então não adianta você querer falar bonito, você querer falar, né, elegante, porque para aquelas pessoas aquilo ali não faz sentido, né? Então você tem que se expressar de acordo com o ambiente. E com a música acontece isso também. Se você não aprende a expressar aquilo que a música passa, né, ela não vai atingir o objetivo. Então, eu vou passar aqui alguns exercícios que vocês podem estar fazendo para melhorar essa comunicação não verbal. Primeira coisa é o famoso cantar se olhando no espelho. Cantar se olhando no espelho é um exercício enorme, porque você vai observar a tua postura, como é que tá, né, se a tua postura está caída, né? Tem um livro do Jordan Peterson, que é interessante, ele trouxe um estudo falando sobre as lagostas. Olha aí, as lagostas. Então, até as lagostas, quando elas querem acasalar, elas botam tudo numa postura. Então, poxa, a nossa comunicação não verbal, ela é anterior à fala. Se você vai ler o Yuval Harari, no livro dele, o Sapiens, ele vai trazendo muito sobre essa nossa maneira de se comunicar antes da fala, né? Antes do desenvolvimento cognitivo, né? Então, isso ainda predomina muito quando se trata de comunicação. Então, primeiro, cantar se olhando no espelho. Então, você vai olhar a tua postura. A tua postura condiz com aquilo que você está falando. Você está falando com firmeza. Você está modulando a sua voz, né? Então, o primeiro exercício é esse. Segundo exercício, começa a gravar vídeos. Começa a gravar vídeos. Canta e grava para ver como é que está a tua postura. E, por último, né, a gente precisa ter um referencial. Pega os grandes intérpretes. Se é do gospel, quem são os grandes intérpretes do gospel? Né? Se é do secular, quem são os grandes intérpretes do secular? Então, observem bastante essa questão, né, da postura corporal. Gente, hoje a gente tem muito material, né, na internet falando sobre isso, né, e cantar é se comunicar. Lembra disso, hoje você vai cantar, você está se comunicando. Então precisa ter postura, precisa ter entonação de voz e precisa trabalhar a linguagem, né, corporal, né? Ok? Então, forte abraço para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, vai lá, fala alguma coisa, manda alguma mensagem, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.